Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplica Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre a língua portuguesa. É uma continuação direta da nossa aula anterior, onde nós falamos sobre as classes gramaticais dentro do português. Vamos lá? Dicas de língua portuguesa. Agora vamos ver os 4 usos do porquê. O porquê separado e sem acento, juntos sem acento, junto com acento e separado e sem acento. Quando eu devo aplicar cada um deles? Junto ou separado, com acento ou sem acento, tal dúvida persegue os estudantes e os escritores. O porquê separado e com acento usa-se quando for sinonímia de motivo na pergunta e somente no fim da frase. Vamos fazer aqui 2 observações. Em primeiro lugar, o que é sinonímia? A sinonímia é aquilo que parece que tem o mesmo significado. Muitas vezes tem o mesmo significado, mas nem sempre tem o mesmo significado. A diferença entre sinônimo e sinonímia é que o sinônimo eu tenho exatamente o mesmo significado entre 2 ou mais palavras. Na sinonímia eu tenho o significado quase o mesmo. E dependendo do contexto, dependendo da aplicação, dependendo do momento, eu tenho o mesmo significância, mas nem sempre. Essa é a sinonímia. E em segundo lugar, que nós temos que perceber, é quando ele fala aqui que ele é sinonímia de motivo, mas somente na pergunta. Porque nós temos aqui o outro porquê que ele é aplicado com motivo também, mas quando eu não tenho uma pergunta. Vamos voltar aqui para os nossos detalhes. E ele também é utilizado somente no fim da frase. Olha só o exemplo. Oi, você está aqui hoje por quê? Ele tem o porquê no final, numa pergunta, separado e com acento. Não quis o meu abraço, por quê? Mesma estrutura. Vê que ele não tem o artigo antes do porquê. Por quê? Quando eu uso o artigo antes do porquê, ele está aqui, olha. Ele se torna junto. E ele não é mais na pergunta, mas sim também no motivo, só que agora eu não tenho uma pergunta e ele é um substantivo e por isso ele pode ser precedido por um artigo. Você está aqui e não me disse o porquê, o motivo. Sendo ele um substantivo, eu posso colocar um artigo antes, o porquê, mas eu também posso dizer ele sem um artigo antes. Me beijou, nem sei porquê. Ele não é uma pergunta. Sendo que eu posso, inclusive, trocando o porquê de lugar e trocando a sua aplicação, eu troco ele de local na pergunta. Olha só. Aqui ele já está no começo da pergunta e por isso ele está sem acento. Então, o porquê de pergunta, ele é separado. Se ele estiver no final da pergunta, ele é com acento. No começo da pergunta, ele é sem acento. Então, o porquê separado e sem acento, quando ele pode ser substituído por pelo qual ou por qual motivo. Então, fazendo uma breve revisãozinha aqui. O porquê, ele usado na pergunta, ele é sempre separado. Seja no final da pergunta, ele vai estar com acento, e no começo da pergunta, ele vai ficar sem acento. Nas 2 utilizações, eu não utilizo o artigo definido logo antes do porquê, porque ele não é um substantivo, mas na pergunta, ele vai sempre estar separado. Aí, olha só os nossos exemplos. Por que você está aqui? Eu posso substituir ele. Por qual motivo você está aqui? Então, ele vai ficar sem acento. Por que rejeitou meu abraço? Tá vendo? Sem acento no começo da pergunta. O porquê junto, todo junto e sem acento, ele significa por quanto. Ele está dando uma resposta. Os 2 porquês que estão juntos não fazem parte da pergunta, e sim da resposta. Você está aqui porque quis. Você vê que esse daqui ele já te dá exatamente por que você quis, é exatamente o motivo por qual você quis, por quanto você quis. Rejeitou meu abraço porque não me conhece, ele dá a resposta. Agora vamos ver a aplicação de a com H, a sem H, sendo um artigo definido, e a craseado. O a com H, ele é sinônimo de haver ou existir. E também é usado para exprimir um tempo que já passou. Há 10 anos nos conhecemos. Sempre que você disser há tanto tempo, ele vai ser com H. Depois eu tenho o sinônimo de existir ou de haver. Há em mim bastante de você. Nesse exemplo aqui, nós podemos utilizar a estrutura de existe. Vamos entender que isso daqui está dizendo uma criança, de um filho, dizendo em relação aos seus pais, que ele é muito parecido.
há em mim, existe em mim bastante da estrutura que existe em você. Então ele fala, há em mim bastante de você, existe em mim. A minha característica existe bastante da sua característica, da sua personalidade. Então o há de existir com o H, assim como o AV. Se você tivesse que substituir o A pelo AV tem H, o A tem H. O A sem acento e sem H. Quando se referir a espaço de tempo que ainda vai passar, o com H já passou, o sem H ainda vai passar. Chegarei daqui a 1 hora. Daqui a 15 dias iremos nos casar. Então, passado com H, futuro sem H. Agora um mais complicadinho, que é o acraseado. Apesar de chamarmos de acraseado, o nome do sinal que está ali em cima do A é o sinal grave. O acraseado é a junção de duas vogais A, sendo que uma é preposição, a outra é artigo. Olha só o exemplo. As informações foram solicitadas à diretora. Vamos fazer um parêntese aqui. Na nossa aula anterior sobre as classes gramaticais, você vai entender bastante a diferença entre preposição, artigo, substantivo. Não se esqueça de dar uma olhadinha lá, senão vai ficar um pouquinho difícil a compreensão dessa aula de hoje, tá? Vamos retornar agora aos nossos exemplos. Aí depois eu tenho a outra possibilidade, que é a preposição com um pronome. Só que nesse caso aqui, um pronome demonstrativo, que é aquele que me indica algo, ele está demonstrando. Iremos àquela reunião. Se eu substituir todos esses aqui com um artigo masculino, sendo um substantivo masculino, eu vou ter o artigo e a preposição separados. Se eu colocar aqui, olha, no exemplo anterior, as informações foram solicitadas ao diretor, eu tenho o ao sendo o a preposição e o o sendo artigo. Quando eu tenho o artigo feminino somado à preposição, eu tenho dois as. Na soma dos dois as, eu tenho o acraseado. Eu não pronuncio os dois as, eles simplesmente estão ali subentendidos. A mesma forma aqui, ó, a preposição junto com o pronome demonstrativo, só que o pronome demonstrativo, ele se inicia com a letra A. Então, eu tenho a soma de duas letras A. Iremos àquela reunião. Também tem a possibilidade da letra A que acompanha as locuções femininas. As locuções que são adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Então, eu tenho numa estrutura, por exemplo, de uma locução adverbial. Às vezes, à tarde, à noite, às pressas e à vontade. Uma locução prepositiva. À frente, à espera de, né? À procura de. E eu tenho as locuções conjuntivas, que é à proporção que, à medida que. Mas primeiro, vamos dar uma olhadinha no que são as locuções. A locução gramatical é um conjunto de duas ou mais palavras. Então, aqui eu não tenho mais somente uma palavra, mas um conjunto, que possui apenas um significado e uma única classe gramatical. Dentro daquela minha estrutura, eu tenho várias palavras da mesma classe, significando a mesma coisa. Elas levam para a substituição de uma única palavra, uma expressão que substitui uma única palavra. Elas variam de acordo com a classe gramatical das palavras. Então, se eu tenho uma locução com substantivos, eu tenho uma locução substantivas, e assim por diante. Então, a gente dá uma olhadinha novamente nos nossos exemplos. Eu tenho locução de advérbios, por quê? Porque eu tenho advérbios dentro da minha locução. Se eu tenho todas as palavras dentro da minha estrutura, que estão dentro da minha classe gramatical, é o tema da minha preposição. E quando eu tenho a preposição junto com a letra A, duas letras A em sequência, é onde eu tenho o acraseado também. Se o termo se constitui, se a preposição se constitui de forma determinada, é uma locução prepositiva, tem uma preposição. O pedestal foi arremessado à distância de 100 metros. Se não usarmos o acento grave, olha só como ele muda o sentido. Qual que é a diferença entre um ensino à distância e um ensino à distância? Quando eu digo ensino à distância com acraseado, eu estou me referindo àquele ensino que é feito à distância e a sua estrutura é à distância. Quando eu digo ensino à distância, eu tenho aqui o sujeito oculto da frase. Automaticamente eu tenho que dizer eu ensino à distância, eu leciono à distância.
a estrutura da frase muda completamente em referência a um simples acento. Quando utilizada antes de numeral que indica horas, também vamos utilizar crase. Chegarei às 19 horas. Antes de numerais ordinais femininos, saudações à primeira-dama. Quando se referir à palavra terra como lugar determinado ou ao planeta Terra. Paulo viajou à sua terra natal. Quando se referir à casa, a palavra casa, precedida, ou seja, depois da palavra, vem um nome ou algo que sugerir uma pessoa específica. Chegamos à casa da Mariana, ou chegamos à casa dela. Agora, chegamos à casa, sendo uma casa genérica, ele não tem. Olha só, se terra for genérico, também não se usa. Quando o navio aportou, a terra estava seca. E também da mesma forma com a casa, se for genérica. Cheguei cansado à casa. Ele não especifica qual casa, nem de quem. No uso de palavras repetidas, não há ocorrência de crase. Fiquei frente a frente com o agressor. E antes do verbo no infinitivo, também não há uso de crase. Eu estava a cantar. O verbo no infinitivo, ele nem sempre é utilizado no Brasil, mas ele é uma estrutura bastante comum da língua portuguesa, utilizada em Portugal, em outros países que utilizam a língua portuguesa e também bastante utilizada no Brasil. Só que no Brasil ele tem a possibilidade maior de ser aplicada quando o verbo está no infinitivo. Aí a gente substitui o a e o verbo no infinitivo pelo verbo no gerúndio. Eu estava cantando. Então, quando você pega o gerúndio e coloca ele no infinitivo, ele necessariamente precisa do a. Quando ele for utilizado o a não é craseado. Vamos para algumas dicas de vocabulário. Muitas palavras possuem uma pronúncia igual, mas escrita diferente e significado diferente. E nós temos que ter muita atenção a essas palavras. Mas existem também as palavras que têm grafia parecida, ou seja, escrita parecida, pronúncia parecida e significados bastante distintos. Não tem nada a ver o significado de um com o outro. E é importante nós lembrarmos que a pronúncia varia muito de uma localidade para outra, ainda que no mesmo idioma ou dentro até do mesmo país. No Brasil, por exemplo, onde nós temos um país de tamanho continental, você tem variações enormes de pronúncia de uma palavra simplesmente quando você sai de um estado para o outro, de uma região para outra. Essa diferença de pronúncia, ela é bastante notável, mas nós temos que lembrar que a palavra é a mesma, por isso o significado dela é o mesmo. Assim como em Portugal também, você sair de uma região para uma ilha, de uma região, da região continental, principalmente da ilha, mas de uma região mais distante para outra, você tem algumas diferenças de pronúncia, não tão gritantes quanto no Brasil, mas que ainda existem e que você consegue diferenciar uma palavra, você consegue identificar pelo sotaque que a palavra foi falada por um indivíduo de tal região ou de outra, mas nós vamos aqui nos referir majoritariamente à pronúncia brasileira, e eu vou me atentar para a minha região, que é a região centro-oeste, e para a pronúncia padrão, que é a pronúncia considerada a pronúncia paulistana. Acento com C, ele é um sinal gráfico, como o acento agudo, acento circunflexo, e o acento com 2 S é o lugar de se sentar. A pronúncia é exatamente a mesma. Acidente é aquele acontecimento casual, acontece de vez em quando, um acidente de carro, ou a variação no relevo. E o incidente é o episódio desagradável e repentino. Só dando uma retornadazinha aqui para o acidente, a variação no relevo que nós nos referimos aqui é o acidente geográfico. O acidente geográfico é o quê? Montanha, vale, isso é um acidente geográfico. Sendo que o incidente, ele é aquele episódio repentino. De repente ele aconteceu, mas ele não necessariamente ele é casual. Temos também o acostumar, que é o adquirir um hábito. Nossa, me acostumei com este lugar. E o costumar, que é o processo de agir por costume. Então, eu me costumei a fazer isso, sendo que o outro eu estou me acostumando, eu estou adquirindo. E o outro é uma ação, é um ato. A fim de, com a finalidade de, fui lá a fim de comprar algo. E a fim, próximo ou com finalidade. Aquilo tinha a finalidade
ou o outro tinha afinidade. Por exemplo, eu tenho algo que está afim de fulano, porque ele tem afinidade com fulano. E está parecido com aquela pessoa, com aquela situação ou com aquele local. Bucho, a palavra bucho com CH, é o estômago de um animal, exceto das aves. Sendo a planta, bucho com X. Caçar, o ato de perseguir, muitas vezes o animal, caça e caçador. E caçar com 2 S, tornar sem efeito. Se eu caço um documento jurídico, por exemplo, se eu caço um mandato, se eu caço uma procuração, se eu caço uma atitude que vai deixar de ter relevância, vai deixar de ter efeito, uma compra, por exemplo. Cela, com C, um quarto muito pequeno, muitas vezes usado até no contexto de prisão. E cela com S, que é o assento para se montar o cavalo. Quando eu vou montar a cavalo, eu preciso me sentar aonde? Na cela. Essa cela é com S. Cessão, com 2 S's, é o ato de ceder. Já a cessão, com S no começo e C cedilha, é a parte do todo. E a cessão com S no começo e 2 S's no meio é a duração de uma reunião. Muitas vezes nós podemos lembrar de uma sessão jurídica, de uma sessão política. Temos ainda a descrição, com um E, que é o ato de descrever. A discrição com I é ser discreto. A discriminação é isentar da culpa, do crime, sendo que a discriminação é discernir o que é diferente. A emigração é deixar um país para se estabelecer em outro país. A imigração é entrar num país estrangeiro. Então, uma pessoa que sai de um país, aos olhos do país natal dela, ela é um emigrante. Aos olhos do país em que ela chegou, ela é um imigrante. A estada é a permanência de uma pessoa em um determinado local, estada em hotel. Já a estadia é a permanência de um objeto em determinado local. Eu tenho a estadia de um carro em um pátio, eu tenho a estadia de um navio em um porto. A estada para a pessoa, estadia para um objeto. Mal, com L, um advérbio, sendo antônimo de bem. E o mal com U, adjetivo, sendo antônimo de bom. Então, o mal com U é aquela qualidade que eu dou para alguém, sendo que o mal com L é um advérbio. Se você olhar, por exemplo, Deus é bom, aquilo é bom, o diabo é mal, eu fiz algo mal, adjetivo, certo? Toda vez que você puder substituir por bom, é mal. E você puder substituir por bem, é L. Taxa, com CH, aquele pequeno prego que normalmente tem uma cabecinha grande. E taxa, com X, é o tributo. É o que você paga ao governo ou ao estabelecimento em relação àquilo que você deveria ter em serviço. Essa é a taxa. Tráfego, sistema de transportes, ele é o trânsito em si, sendo que o tráfico é a circulação de mercadorias. Atualmente, na modernidade, o que é a era moderna? É aquilo que vem depois do século XVIII para cá. O tráfico recebeu essa característica atual, sendo um comércio ilegal e irregular. Por isso que hoje nós identificamos o tráfico como tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Por que quando a gente fala de tráfico de pessoas, a palavra está correta, sendo que a definição de tráfico é a circulação de mercadorias. Quando você faz um tráfico de escravos, quando você faz um tráfico irregular de pessoas, considera-se que você está tratando aquela pessoa não mais como pessoa, não mais como um ser humano livre e portador de direitos e de decisões, mas você está tratando ele como uma mercadoria que pode ser vinculada à sua própria vontade, não mais à vontade dela. Por isso a palavra tráfico, para se lembrar que a forma com que eu estou tratando aquela pessoa é como objeto, como mercadoria e não mais como um ser humano. Nós temos agora o infringir, que é o desobedecer, sendo que o diferente é o infligir. Vê que ele não tem o segundo N, que é o impor, aplicar pena ou causar algo a alguém.
absorver, incorporar, assimilar, como uma esponja absorvendo água. O absolver, que é o não imputar erro. Vamos nos lembrar aqui do juiz. Quando o juiz julga uma causa, ele diz, não foi essa pessoa que fez isso. Ou não, está errado o que ela fez. Ele absolve, ele não imputa a ela o erro que ela teve. Muito obrigada por ter assistido nossa aula de hoje. Espero que vocês voltem para as próximas aulas e que ela tenha sido produtiva. Fiquem com Deus e até a próxima aula e tchau, tchau!